Então, Reverendíssimo Sr. Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, Reverendo Sr. Dr. Délio Abreu, Diretor do Centro de Cultura Católica, Reverendo Sr. Dr. João Peixoto, excelentíssimos professores, caros alunos atuais e antigos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Neste dia de abertura solene das aulas do Centro de Cultura Católica, foi então pedido que se fizesse uma introdução a sublinhar o 50º aniversário do curso de Música Litúrgica. Sim, há 50 anos desde o início oficial deste curso de Música Litúrgica, que, como aqui foi referido, devia ter sido celebrado em 21-22, mas devido à pandemia não foi possível fazer com o devido relevo. Ora, por circunstâncias perfeitamente do viver, estive no início do processo de todo este curso. Como alguns de vós já saberão, tudo começou por um projeto sonhado pelo Padre Ferreira dos Santos. Com música e coração na cabeça, foi-lhe dada a oportunidade de, ainda no seminário, ir estudar para o Conservatório de Música do Porto, o que na altura constituiu uma grande exceção. Muitos de vós que estão aqui já não têm esta percepção, mas nós entrávamos para o seminário em outubro e saíamos no Natal. Não é? Portanto, era alguma coisa de absolutamente extraordinária esta concessão. Depois de ordenado, seguiram-se os anos de estudo na Alemanha. Em 1970, regressa à sua diocese e, após conversações com o então Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, decide enfrentar a situação da diocese e do país. Penso que muitos de vós também já não terão a ideia da situação. Num pós-concílio conturbado, o latim fora banido praticamente da liturgia. Não havia, portanto, músicas em português para suprir todas as necessidades. Restavam alguns cânticos religiosos e populares e algumas incipientes e básicas adaptações, sobretudo do espanhol. De resto, ficaram apenas aquelas coisas que os grupinhos, às vezes de senhoras de idade, na aldeia cantavam, santos anjos e arcanjos e coisas parecidas. Foi, de facto, um momento complicado para a vida da música na liturgia. Esta chegada e intervenção do Padre Ferreira dos Santos assentou, então, em 3 pilares. A criação de um curso de música para a liturgia, que formasse atores minimamente capazes, a criação de um boletim de música onde se divulgassem novas composições em português para a liturgia e um coro ligado à catedral, capaz de executar quer as novas composições mais elaboradas, quer para executar o grande património coral sacro que estava a ser colocado à margem da liturgia e da cultura. Ao nível social da nossa cidade, para nos situarmos, o ambiente musical estava circunscrito a alguns setores da sociedade portuense e era secundário na sua importância, temos de dizer. No capítulo da formação, havia o Conservatório de Música do Porto, que, verdade seja dita, houve um grande conjunto de mestres e alunos, sobretudo na classe de piano e violoncelo. Havia também depois o curso das Irmãs Silva Monteiro.
e mais alguns poucos em escolas particulares de pouca influência. No capítulo social e na programação musical, na nossa cidade do Porto, havia a Orquestra Sinfónica do Porto, que se apresentava no Teatro Rivoli em concertos à quarta-feira. E era chique ir ao concerto à quarta-feira ao Rivoli. E havia a Juventude Musical Portuguesa, com a presidência da Dona Ofélia Diogo Costa, promotora de várias apresentações nacionais e estrangeiras e dando, de facto, alguma novidade. E, de vez em quando, vinham algumas verdadeiramente maravilhosas migalhas fornecidas pela Fundação Calouste Gulbenkian como extensão dos seus festivais em Lisboa. Devo dizer que eu era aluno no seminário e tive a felicidade de ver alguma destas maravilhas. Por exemplo, o Herberto von Karajan a dirigir o Porto, não é? Que constituiu uma coisa absolutamente extraordinária para quem viveu nessa época. Era uma pessoa altamente exigente, um bocadinho despótico, porventura. A orquestra estava rigorosamente como um exército em cima do palco. Os violinos estavam todos alinhados com o arco em cima dos joelhos. E ele entrou e foi, naturalmente, um momento grande de ovação, e ele começou com o próprio passo com que entrou, deu a entrada à orquestra. Tudo muito combinado, mas deste rigor. Fora estas oportunidades, e algum balé absolutamente excepcional, que devo dizer, que assisti a momentos de sessões de balé absolutamente de alto nível, que depois muito pouco vi, era este o ambiente essencial aqui na nossa cidade. Eis então o contexto social e religioso e litúrgico em que este curso de música assim surge. Liturgicamente e religiosamente estava em grande crise de passagem de um modelo para outro modelo, e socialmente a nossa cidade era de facto provinciana, temos de confessar. Ora, o ano de 1970 foi então um ano de formação da equipa de padres que iria liderar este projetado sonho. Era constituído então, como já aqui foi referido, pelo padre Ferreira dos Santos, padre Ângelo Figueira Pinto, padre Agostinho Pedroso e, subsidiariamente ainda, padre Arlindo Cunha e padre Pedrosa, que era redentorista. Deram-se então os primeiros passos de contactos com algumas paróquias e coros, de onde vieram os primeiros alunos, nomeadamente Coimbrões e Padrão da Légua, que forneceram pessoas quer para o coro da Sé, quer para o curso diocesano de música. Depois foram-se alargando, naturalmente, a outras paróquias sucessivamente, e temos aqui alguns representantes, felizmente, à Senhora da Conceição, à Foz do Douro, de onde chegaram a vir vários grupos, não apenas um, mas vários grupos de pessoas que, ao longo de vários anos, se foram aqui revezando. As primeiras aulas, naturalmente, aconteceram de uma maneira informal e particular. Ninguém de vós julgará que no primeiro ano tudo correu de uma forma organizada. Temos aqui, felizmente, o aluno que participou nesse primeiro momento, que é o Albino Orlando, ele está, que começou antes de haver ainda uma organização formal do curso, de tal forma que ele nem sequer funcionava aqui. Funcionava na sala do coro, ao lado da catedral, porque era lá que tínhamos sala e tínhamos instrumento. E, simultaneamente,
tínhamos a funcionar os órgãos antigos, os órgãos históricos, que tinham sido inaugurados em 69, 70. Portanto, este era, assim, o início de uma coisa sonhada que começou, de facto, com poucas pessoas, uma dúzia de pessoas, pouco mais, mas que progressivamente começou a evoluir. Portanto, em 1971, e aqui é que é interessante notar, fez-se a proposta então de inserção deste curso no Centro de Cultura Católica, de que há então esse tal registro numa carta datada de 20 de outubro de 1971. E aí se apresentam as razões para a formação deste curso de música, bem como o programa em 3 anos e as condições de admissão. A proposta foi feita então ao diretor do centro, Dr. António Godinho de Lima, e chama a vossa atenção para as condições de admissão. Eram exigidas ter conhecimentos gerais de música, teoria musical e solfejo. E caso não fosse possível, previa-se um curso introdutório para auxiliar. Ultimamente já temos aqui falado, até nos nossos conselhos de fim de ano, de facto, desde o início que o curso está orientado para formação de pessoas para a liturgia, ao nível do coro, ao nível de salmistas, de vozes, ao nível de organistas que dão a sua colaboração. No ambiente descrito atrás, efetivamente, isto era uma certa loucura. Não havia base, efetivamente, para esta proposta. Era uma proposta, enfim, olhar para a frente, mas que não tinha possibilidade de ser realizada. Mas, podemos dizer, ela continua certa. Esta proposta continua certa. Nos preliminares, então, da proposta, escrevem-se as razões que levaram à criação deste curso. Primeiro, competência ministerial atribuída ao leigo pela teologia conciliar e mais recentemente definida pelo mote próprio Ministério Coelho, que é de 72. O concílio tinha terminado em 65. Portanto, nós estamos a uma distância muito pequena do fim do concílio e do início de tudo isto. O que tinha imensa dificuldade em nos organizarmos e em saber que caminho fazer e para que lado. O concílio bate naquilo que hoje estamos a tratar no sino, não é? Segundo, a multiplicidade de problemas que a reforma litúrgica preconizada pelo concílio levanta. Terceiro, a falta de preparação da maior parte das nossas comunidades no que respeita à montagem e significado de uma celebração. Quarto, a necessidade de confrontar as expressões da fé e celebração do culto com as dificuldades psicossociológicas dos homens de hoje. Em nota, registra a necessidade de completar a formação dos alunos com outras atividades. Celebrações litúrgicas, conferências, colóquios, concertos. E fizemos durante vários anos, naturalmente de uma forma não contínua, mas foram feitos estes momentos. Devido à falta de instrumento nesta casa da Torre da Marca, na altura, aqui eram dadas as aulas teóricas e as de instrumento eram dadas na sala do coro e na Sé Catedral. Está certo? Ora, este arranque foi, apesar de tudo, animador. No final do ano letivo de 72, estava registada a tal frequência, que aqui foi referida, 49 pessoas inscritas, das quais 25 senhoras e 24 homens. O Sr. Dr. Godinho
nesse ano foi até muito pormenorizado, inclusive tinha as idades. Quantos é que tinham até 25 anos, quantos é que tinham até 30, quantos é que tinham até 40. Pronto. Este foi o início, caríssimos, de uma viagem que se completou com 50 anos de existência. Sabemos que em tudo e na história não é fácil aguentar, porque tudo é caduco, aqui na vida tudo passa, mas a nós compete-nos dar vida e porventura vida nova e continuidade a este esforço muito grande que foi no início e durante todo este tempo. Não tem sido fácil, naturalmente, manter em atividade e com energia tudo isto. Até porque as circunstâncias mudaram exponencialmente. Hoje, quantos cursos de música existem na nossa cidade e à volta da cidade? Matosinhos, até Valongo, até Gaia, quantos? Não é? São dezenas. E alguns muito bons, com boa formação. Portanto, a nossa colocação continua a ser uma colocação orientada para a música na liturgia, que é aquela que nos define e que nos distingue. Caros amigos, umas notas finais. Então, 50 anos depois, temos naturalmente um ambiente social e litúrgico muito diferente. Felizmente também liturgicamente, muito diferente. Mas continuamos a ter muito que fazer. Em pleno ambiente sinodal, os leigos são chamados a desempenhar funções em diversos campos, e nomeadamente na liturgia. A preparação continua a ser importante, e neste caso não chega a saber música. Para a liturgia, não chega a saber música. É preciso formação técnica, mas também litúrgica, humana e espiritual. Em segundo lugar, não se pode dispensar a energia e o entusiasmo de cada um de nós. E por isso, eu aqui hoje vejo alguns, eu vou querer ver muito mais gente, que temos, felizmente, temos muito mais gente, passaram centenas de pessoas, muitas centenas de pessoas passaram por aqui nestes 50 anos, algumas naturalmente, umas inclusive já faleceram, outras mudaram para residências longínquas, mas isso é vida. Mas há muita gente ainda, e dentro da nossa diocese, que está viva e ativa. Viva e ativa. Naquela proposta que foi lembrada para um possível concerto, será feito exclusivamente por ex-alunos, que tiraram todos continuação em cursos superiores. Portanto, e partiram daqui. Tal então a dizer que não podemos dispensar a energia e o entusiasmo de cada um pelo canto na liturgia, numa liturgia em que todos participam. O coro, o celebrante, os solistas, os instrumentistas, a Assembleia. Não há liturgia melhor do que aquela em que nós participamos, com todo este conjunto a funcionar. Quando, evidentemente, algum não funciona, sentimos bem a diferença, sabendo que nem sempre é possível fazer uma celebração desta forma. Finalmente, tem de se reativar a ligação do curso aos párocos e aos coros. Porquê? Porque é assim que eu explico aquela mudança rápida de uma dúzia inicial para 2 anos depois estamos com 49. E foi tudo com ligações concretas a párocos e a coros. Porquê? Porque essa é a fonte normal das pessoas que vêm para este curso. Essa é a fonte normal. E, felizmente, ainda este ano, temos entre nós, nos que se inscreveram este ano, algumas destas situações. Por isso, caríssimos amigos,
Aqui vos deixo o que foi este pontapé de saída deste curso, que assim deu um grande salto. E agora passo então a palavra para dar continuidade, porque há aqui bastante mais para dizer a seguir. Obrigado.